Um ambiente bom Uma mesmo. felicidade, plantas, Muita flores, fé, muita oração. muita oração, muito Salmo 91, muito Salmo 66, e aí com certeza vai imunizar o local. Aliás, harmonia e paz parece que é exatamente o que não existia dentro daquela casa, segundo umas últimas informações que o Lordelo recebeu. É isso mesmo, Lordelo. Aí bate com o que a Márcia está falando, né? A casa seria 6, 4, 2, porque 42 a soma dá 6, e mais um ambiente de baixas vibrações, um ambiente negativo, de desarmonia. Aí é um terreno frutífero do ponto de vista, né, da espiritualidade, da sensitiva, para que coisas muito ruins, inclusive tragédias como essa, aconteçam. Pode Sônia, falar. o perfil do garoto inicialmente mostrou que o garoto tinha problemas emocionais. Se sentia sozinho, muito ligado a computadores e começou a delirar com algumas brincadeiras que não são comuns. Quando se partiu para o perfil psicológico da família, ou seja, dos pais, a última informação é que os pais tinham um ambiente de briga, de discussão, naquela sala onde aconteceu o problema, sempre na frente do garoto, porque o garoto era filho único ali, ele morava ali com ela, né, com aquele casal. E veio uma pergunta agora, também ligada a número, Sônia, que eu queria fazer para a Márcia, é o seguinte, a minha tuiteira Ediceia B, ela coloca o seguinte, Lordelo, pergunta para a Márcia, vocês já repararam a presença do número 13 nessa tragédia? Então ela fala, nós estamos em 2013, o garoto tem 13 anos e a morte, a chacina ocorreu dia 5/8, 5/8 dá 13. Então ela pergunta se isso tem alguma coisa que possa ter uma explicação. Daqui a pouquinho. Deixa eu voltar, então agora a Márcia vai responder a pergunta aí que a tuiteira fez para o Jorge Lordelo, o número 13 que aparece muito nessa história. Você vê, né? Parece que o povo fala do número 13, mas nos Estados Unidos, muitos apartamentos, não existe o andar 13. Então, o mundo todo compactua com 13 sendo o número do azar. Certo. E ele acaba até que sendo, né? É considerado o número do azar. Dá 4, quando a gente analisa 4, as pernas para cima, então não é um número tão errado. Mas, mundialmente falando, o 13 é considerado o 13 do azar. Então, você acaba considerando também. Agora, o 6 é diferente. O 6, não existe paz espiritual no local. Entendi. Todo número 6, existe espíritos que podem estar vagando, espíritos das trevas. Isso é terrível. Né? A diferença do 6 e do 13 E é do essa. 13, quer dizer, o 6 é pior mesmo. Bem pior. Bem Sônia, pior de acordo... Tem uma tuiteira aqui, ela está preocupada com o número 6, é a Aline Lorde. Ela fala o seguinte, a minha casa é 24. Pergunta para a Márcia se eu colocar uma letra ao lado do número, se muda a energia da casa. Ela está falando de numerologia, normalmente a letra A pode mudar. Sim, a letra A vale 1, pode colocar assim que muda, altera sim. Mas aí altera endereço, código postal, essas coisas não é, podem. então. Seria só para efeito ali da espiritualidade. A gente pode pôr como um enfeite ali, Como vamos dizer, enfeite, como o digamos Lordelo assim. está definindo. Então, é uma boa saída, realmente. Agora, o Lordelo tinha falado uma coisa da placa do carro da mãe do Marcelinho, aquele carro que ele teria dirigido até a escola, estacionado, aquelas imagens que você já viu. Porque essa placa, segundo consta, também daria 6, é isso, Lordelo? É verdade, a moça do Facebook que me mandou essas duas questões, a questão Sim. da placa, Qual e era a placa? que parece que a somatória daria 6, e também a questão da casa que daria 6. Certo. A placa era, o diretor está falando 40, 20, esse soma dá 6, né? Porque dá 60, 6 mais 0 é 6. Até a placa do carro, para quem acredita, impressiona mesmo, Impressionante, né? não impressiona? É verdade, 40, mesmo. 20, dá 6. Dá 6. Lógico que o que tem que acontecer, acontece, o destino, existe o predestinado, a pessoa é predestinada a isso. Mas nesse caso, o menino matou e se matou, ele tirou a vida, então não é predestinado. Ele teve o livre-arbítrio, ele foi lá, matou todo mundo e ele se matou. Então é muita treva, é muita treva no local, é muita treva, precisa rezar muito nessa casa. Márcia, Pode falar. tem uma pergunta aqui do tuiteiro, deixa eu localizar. Ele fez várias perguntas, aqui, mas com o mesmo foco, que é o Marcos Lute. Ele alega o seguinte,
Márcia, foi encontrado no computador do rapaz no Facebook uma fotografia do garoto que chacinou a família nos Estados Unidos há muitos anos atrás, na cidade de Amityville. Foi conhecido como caso de Amityville. Então estava a foto lá no Face. Então a pergunta do Marcos é se o caso de Amityville despertou a atenção do Marcelinho e ele acabou aproveitando essa história famosa e trazendo para a sua realidade. Com certeza, né? Os iguais se atraem. Ele foi para o Facebook, viu o menino, se interessou pela história e quis fazer igual, com certeza. Essa coisa, Uma alma mesmo doente, sendo né? virtual, você pode dizer que existe, como é que eu vou falar assim, uma transferência de energia Existe mesmo uma transferência de virtualmente? energia. Isso existe mesmo? Nossa, terrível. Porque Existe. ele teria visto um assassino, né, da família e teria recebido ou se As identificado energias, com identificou. essa vibração, mesmo através de uma foto. Eu queria te falar uma coisa, Márcia, porque, por exemplo, eu já falei aqui, eu não acredito que seja um menino, não vou entrar mais no mérito da história, não vou nem aqui explicar os meus motivos. Vamos supor que realmente não tenha sido ele, porque a gente está falando em cima do que deve, de fato, ser a versão oficial da polícia, os laudos devem comprovar, os jornais estão dizendo isso hoje, não sou eu não, que foi mesmo o Marcelinho. Partindo da minha sensação de que não foi ele, como é que estaria a situação desse menino espiritualmente? Porque aí Bem ele é que diferente. teria sido assassinado. Ele teria perdido os pais, ele teria perdido a avó, teria perdido a tia-avó, e teria perdido a própria vida. Ele, como é que ele estaria agora? Porque apesar da classificação científica, 13 anos é um pré-adolescente, essa coisa toda, a gente também tem que ver que o adolescente tem uma parte que está se encaminhando para ficar adulto e tem uma parte que ainda continua criança. Daí os conflitos da adolescência, toda a turbulência emocional, porque é realmente uma fase de transição. Então o lado criança dele, que ainda permanecia ali latente, como é que fica espiritualmente? Olha, tomara a Deus que ele tenha sido assassinado. Para ele seria a glória. Então você, lógico, perto de um É isso que eu suicídio. falo, perto dele ter se lógico, suicidado, lógico. a situação Então, assim, espiritual seria melhor, mais muito, amena. mais amena. Tá. Então, caso ele tivesse sido assassinado, a alma dele estaria no hospital, um hospital como aqui no mundo, no Como a planeta gente vê nos Terra. filmes espiritualistas, é exatamente. isso, tá. Sendo cuidado e etc. E já entendendo o ocorrido. Dessa forma, ele estava fora dele, fora de si. Vai saber Deus aonde essa alma foi parar. O suicídio não é brincadeira. E mais ainda seguido, quer dizer, ele matou, pelo que dizem, ele matou outras pessoas. Então ele vai carregar uma cruz. Nossa Senhora, Deus que o perdoe, porque a cruz que ele tem que carregar é muito forte. Não tendo sido ele também não carrega uma cruz, uma revolta, uma coisa de querer que aqui se descubra qual era a verdade, Com de certeza. tentar contar o que é verdade de alguma Lógico, maneira. o famoso fantasma. Certo. Eles voltam, eles começam a gritar. Eu vi ali, eu vi uma senhora. Você só viu Eu uma vi, senhora que e ela você estava acha que fazendo seria gestos, a eu avó. acho sim. Era uma alma ali, eu tenho certeza. Ela tava fazia chorando, gestos, é isso estava que você triste, chorando. Tipo assim, me tira daqui, eu não quero viver essa história. Você não ouvia, você só Não, eu só via. vi. Desespero. Ela mexendo com as mãos. Sei. E, sabe, parece, como eu falo calmamente, parece que eu estou tão acostumada a ver. É verdade Sabe? mesmo, né? Eu estou tão acostumada a ver que para mim não tem novidade, mas que ela estava ali, ela estava, e pedindo socorro e pedindo ajuda. A Márcia também tinha falado que provavelmente os espíritos das outras pessoas da família que foram chacinadas estariam ali na casa. A Márcia não teve autorização de entrar porque a gente não é fantástico. É a única explicação que eu acredito para esse tipo de coisa, porque era um entrar na casa com uma missão espiritual, era uma outra história, não só mostrar o local do crime, tentar fazer uma reconstituição, esse tipo de coisa, inclusive já foi feita, mas a gente não é o fantástico, né? Então não pôde entrar na casa, mas de qualquer maneira ela ainda conseguiu, segundo ela, vislumbrar o espírito que ela acredita que seria da avó realmente, né? Sônia, Então, fala, tem- quer tem- deixar uma pergunta? Tem uma a Twitter, a Tropa Ala, ela faz uma pergunta muito interessante, né? Há uma dúvida
se jogos violentos na internet, esses videogames violentos, podem influenciar um jovem. Podem afetar espiritualmente também, a pergunta da tropa, ela fala o seguinte: jogos violentos, nessa situação, poderia ter influenciado o Marcelo espiritualmente? Ou ele poderia ter sido influenciado por algum espírito Com negativo, certeza. tá? Daqui a pouquinho você responde essas duas perguntas e vai explicar sobre o Y, né? A Márcia vai explicar sobre a história do Y em si e da esquina da casa que era em letra Y. E tem muita gente que geograficamente mora assim, né? Em terrenos, em cruzamentos que formam um Y na verdade. Eu quero falar de uma outra coisa importante com ela também, que tem a ver com os pais do Marcelinho. Já já você vai saber. Fala, Márcia. Essa história do Y. E qual que era a pergunta, Lordelo? Você tinha deixado? Eu estava já contra a pergunta engatilhada. Não, tudo bem. Não, você era lembra sobre os qual jogos, era? Os sobre jogos se violentos, influenciam isso poderia ter espiritualmente influenciado também. Com espiritualmente. certeza. É verdade. A partir do momento que você se sintoniza em algo depressivo ou algo triste, as almas tristes e depressivas ali ficam. Claro. Então o menininho estava jogando lá no videogame, na televisão, com certeza com um monte de alma jogando também. Conclusão, os afins se atraem. Então é bem possível que ele tenha sido influenciado por espíritos baixos, é muito forte para dizer, mas espíritos sem luz, talvez. Agora, a Y. Olha, essa é a esquina da casa e vocês veem que forma um Y perfeito, a esquina da rua da casa, e vocês veem que forma um Y. Vem duas ruas, não é? E desaguam nessa rua onde está a casa em que aconteceu a tragédia. O Y é uma coisa negativa, segundo a Márcia Fernandes, Na que verdade é é assim, sensitiva. deixa eu te explicar. Para quem é do candomblé ou da Umbanda Branca, as pessoas fazem despacho, não é? Em esquinas. E nunca em Y, é tudo em T. Tá, Então, encruzilhada encruzilhadas, mesmo, né? em esquinas. A esquina em Y, dentro do candomblé e da Umbanda Branca, é considerada a esquina dos Exus, chama Tiriri, é uma qualidade de Exu. Muito bem. A gente sabe que Exu não gosta de brincadeira. Ele tanto faz o bem como faz o mal. Então, eu estou explicando claramente para que a pessoa em casa entenda. A esquina em Y tem dono, que não gosta de brincadeira, que não gosta, sabe, de conversa fiada e etc. Então, é uma esquina pesada. Não precisa mudar de casa, mas pelo menos saber que os Exus estão andando naquela rua. E o Exu Tiriri, como eu repito, ele não gosta de brincadeira. Então, passa, pede licença, com licença, como a gente pede em todas as esquinas. É importante que se diga isso. Agora, não é que o menino, a casa está bem em Y, né? Então, é uma zona de perigo, digamos assim. Tá? Mais ou menos assim. Isso, logicamente, que existe o karma da família ali, mas é uma zona de perigo. Sônia, Pode tem falar. muita gente perguntando, falando sobre energias, né? E tem pessoas que não acreditam em energias, mas todo mundo sabe, e já entrou em algum lugar, e quando você entrou, você sentiu alguma coisa diferente. Isso todo mundo já sentiu. É verdade. Uma Ambientes energia agradáveis e uma desagradáveis. coisa que não né? te agradou. Tudo bem. Naquela casa, o inquérito tem demonstrado que não havia uma harmonia. Até aí tudo bem. Isso em várias casas não tem harmonia e não aconteceram desgraças. Mas tem um fato que levantaram aqui que nos chama a atenção. Naquela casa haviam 5 armas de fogo. 3 do pai e 2 da mãe. E a gente sabe, Sônia, eu estou acostumado a lidar com arma de fogo. A arma de fogo é uma peça que carrega, ela foi feita para matar. Diferentemente de um computador que foi feito para a gente brincar, para a gente estudar ou trabalhar. Então a pergunta é, que foi feita aqui no Twitter, Márcia, uma casa que estava com problema, o casal tinha problemas, mas mais do que isso, 5 armas de fogo
naquela residência, armas que eram usadas porque os pais eram policiais. É essa questão que eu queria falar também, de quem é policial. Você vai responder tudo isso daqui a pouquinho, tá? Bom. Por exemplo, os dois eram policiais militares, né? Os dois combatiam, para a gente chamar de uma maneira muito simplista, o mal. O mal. Né? As figuras que estão aí para matar, prejudicar, roubar, assaltar, que vivem da violência e do sofrimento e da dor dos outros. Nunca soube, a gente não sabe se eles chegaram efetivamente a ferir alguém ou a prender alguém, mas sempre trabalharam com isso. Nesse caso, eles poderiam carregar para dentro de casa também certos tipos de espíritos dessas pessoas que eles combatiam. Já já você me responde, tá?